do Senhor Jesus, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, por cada família, por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, Senhor. E nós oramos, ó Deus, para que nesse tempo a tua igreja possa experimentar, Senhor. Ô Pai, de uma bênção sem medida, Senhor. Algo que só o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui, Senhor, para desfrutar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe que tem coisas, os irmãos podem sentar? Sabe que tem coisas, irmãos, que só o Senhor pode fazer. Você pode tentar, mas quando você descansa no Senhor, aí Ele fala, agora sim eu posso fazer. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, Senhor. Que a Tua palavra venha mesmo de encontro ao nosso coração, renovando a nossa mente, trazendo, Senhor, alicerces na nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, queria insistir mais uma vez com os irmãos para que sexta-feira, às 20 horas, você esteja aqui. E você, porque nós começamos o nosso jejum de 40 horas na próxima sexta-feira, às 20 horas. Amém? E eu queria que nós, na sexta-feira, vamos ministrar uma palavra. Sábado de manhã, eu nem falei aqui com os meses de louvor, eu queria ver se nós tivéssemos um tempo maior de adoração, um tempo maior de busca, de quebrantamento, para que você tenha uma experiência de um tempo separado. Sabe que jejum não é simplesmente uma abstinência, não vou comer. Isso é a primeira coisa das pessoas que não têm entendimento, elas pensam, jejum é só ficar sem comer. Vai te ajudar, viu, André? E a mim também. Mas veja, não é uma questão de você fazer um regime por 40 horas. Não é uma questão disso. Não é para você emagrecer. Alguns falam, vou aproveitar, vou fazer o jejum intermitente. Os mais fitness falam, já vou pegar uma carona no jejum. Sabe, não é isso. Sabe, o jejum, ele é um tempo de separação. Fala assim, separação. O que é separação? É um tempo que você separa. Então, são 40 horas onde você se separa para você se expor à palavra de Deus. É um momento onde você não vai ficar se distraindo com WhatsApp, com videozinho, com TikTok, com seriado da série Pastor, mas eu estou maratonando, falta só 4 capítulos. Pois é, esses capítulos vão mudar a sua vida? Muito provavelmente vão te deixar mais ansioso, esperando a próxima temporada. Mas o que Deus está oferecendo, o banquete de um jejum de 40 horas, é algo que pode transformar a sua vida. Sabe, você tem que ter expectativa nisso. Você tem que ter expectativa no jejum. Você tem que voltar a sonhar, você tem que simplesmente falar, Senhor, eu creio que vai acontecer algo poderoso. Aquilo que você enxerga, Deus ele não somente te dá, mas Ele amplia. Então, venha com o coração disposto a receber do Senhor. Mas venha também com o coração de dar o seu melhor. O que é você dar o seu melhor? O seu melhor louvor. Sabe, não é você aqui, não, venha, se entregue, se quebrante, chore, entregue-se diante do Senhor. Sabe, então eu quero que no sábado de manhã nós possamos ter um tempo de adoração, de quebrantamento, de oração de fato. Ai, pastor, mas eu não gosto de oração, eu gosto só da palavra. Sabe, não existe isso. Não existe isso. Pastor, pois é, então você precisa aprender. Então, se você não gosta do louvor desse tempo de oração, eu quero dizer que é mais um motivo para você estar. É mais um motivo para você crescer. É mais um motivo para você se expor. É mais um motivo para você ter uma experiência. Sabe que boa parte das experiências você tem quando você está louvando, quando você está adorando.
Né? Esse final de semana lá teve momentos que eu estava louvando a Deus, mas eu estava chorando, ou seja, o louvor estava trazendo quebrantamento interior. Como é maravilhoso isso. Isso não é produzido por uma palavra, igual nós estamos ministrando aqui, isso é produzido pelo Espírito. Enquanto você o adora, né, o seu Espírito ele vai gerando quebrantamento interior, e como isso é poderoso, irmãos. Qual foi a última vez que você chorou diante do louvor? Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus? Talvez muitos aqui nunca tiveram essa experiência. Então nós queremos nesse jejum te levar até essa experiência de adoração, de quebrantamento, de jejum. Então, deixa eu te falar, não se disperse durante essas 40 horas. Não se disperse. Amém? Eu lembro que antigamente eu ficava direto na igreja. Eu ia para casa só para dormir, eu morava na rua da igreja, né? Enfim. Alguns pensaram, pastor, quer dizer que você fazia jejum de banho? Não, irmãos. Não fazia jejum de banho. Né? Mas, enfim. Mas é algo a sério ser levado. E assim, aquilo que você se... Eu sempre falo para os irmãos aumentarem o jejum. Ah, tem uns irmãos que fazem jejum de café. Eu falei, então tá, da próxima vez você faz do café, do açúcar, do refrigerante, da Coca-Cola e tira uma refeição. Cresceu no jejum, sim ou não? Sim. Né? Mas eu lembro também uma vez, irmãos, minha filha era pequena e tinha uma vendinha embaixo, e eu sempre comprava umas balinhas, né? Aquelas balinhas de banana, sabe? Comprava para minha filha. E a Paula sempre deixava num potinho lá. A Manuela era pequena, até hoje, quando a gente vai lá, o Sr. Ramos fala, e a bala banana? Porque a Manuela queria bala banana. E eu lembro que uma vez, como eu morava ali, às vezes, no intervalo, eu chamava algum irmão para minha casa, e eu lembro que o irmão sentou na minha mesa, ela viu aquele pote de bala, e ele falou, eu vou pegar uma, que eu estou precisando de um açúcar. E aí a esposa dele falou assim, nossa, amor, mas você vai comer o doce? Não, é só uma. É só um. Bom, resultado, no final foi só um pote de bala. Né? E eu fiquei vendo aquilo lá, eu falei, o irmão disse que era só um açúcar, mas ele está quase tendo que tomar agora, como se fala? Insulina, para baixar a glicose dele, porque tanto doce. Então, deixa eu te falar, se é algo que você não dá conta, então não faça. Como estão compreendendo? É muito melhor você andar na medida que você dá conta do que você fala, ai Deus, o Senhor conhece meu coração. É lógico que Ele conhece. Porque se você vai começar o jejum já dando uma de Jacó, querendo quebrar no meio, quantos estão compreendendo? Quantos já quebraram o jejum? Eu já quebrei. Já quebrei. Mas depois eu descobri que é um momento de separação com Deus. E aí é o que acontece. Pastor, mas é difícil demais. Pois é, matar a carne é difícil mesmo. É difícil mesmo. Então, o que você faz para matar a carne? Se encha do Espírito. Pastor, eu cheguei em casa. Às vezes tem umas bananas lá que vem, se você nem... O pão está lá, você nunca dá importância. Mas quando você está de jejum, você fala, nossa, que banana maravilhosa. Não é assim? Você pega o pão está duro. Se pintar de branco, dá para decorar como se fosse pedra no jardim. Mas você fala, nossa, esse pãozinho, ó, delícia. O que é isso? Só carne. Então, veja, pastor, mas é difícil. Lógico que é. O que você faz? Vai ler a palavra de Deus. Vai se encher do Espírito. Põe um louvor. É assim que você mata sua carne. Porque se você der vazão, você vai comer aquele pão crocante, achando que é um pão fresquinho. Amém? Então fala para o seu irmão, sexta-feira às 20 horas aqui. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu sei que vou falar muito para crente, bem crente mesmo, esse final de semana. Nesse jejum.
tem coisa que não dá para a gente ministrar aqui, mas acho que no jejum dá para a gente falar de uma forma mais aberta. Mas deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Sabe, às vezes eu fico vendo pessoas que elas começam a vida cristã, elas têm uma experiência poderosa, sobrenatural, né, porque Deus, quando Ele entra na nossa vida, são coisas extraordinárias. Mas, às vezes, parece que passa um tempo, essas pessoas, elas murcham, porque aquilo que era para acontecer, não acontecia. E aí, começa a entrar numa coisa, no ostracismo. Lá em 1900 bolinha, quando eu me converti, Deus fez tantas coisas. Tá, mas e hoje? Por que você não tem vencido? Nós temos uma visão como igreja. Qual que é a nossa visão, irmãos? Né? Que nós somos uma igreja de... Não, mais alto, o vencedor tem voz, velho. Nós somos uma igreja de vencedores. Então veja, uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser vencedor, se tornar vencedor. Então nós não estamos aqui para brincar de ser crente, nós estamos aqui para edificar a casa de Deus, do qual nós fazemos parte. E o propósito nosso é levar todos a serem vencedores. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas... Né, quando Deus está movendo, aleluia. Quando Deus está movendo, fala, misericórdia, Deus me esqueceu. Não. Às vezes as pressões, elas vêm justamente para trazer estrutura para você. Para te levar em posições das quais para você eram terríveis, mas depois que você vem, você fala, nossa, mas era tão tranquilo. Então veja. Deixa eu ler aqui uma passagem aqui com vocês, está lá em Marcos 4, a partir do verso 1. Sabe que Jesus, muitas vezes ele falou em parábolas, e essa é uma parábola. Não sei se está a mesma versão aqui, André. Vamos ler até o 6. Não, está diferente, eu vou ler aqui mesmo. Diz assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinavam muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, outra a terra que era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Vai lá para o 16, vamos ler o 16, 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe, então aqui nessa passagem, sabe, Jesus está dizendo, ele está fazendo aqui, falando em parábolas, ele está falando aqui a respeito para aquela multidão. Então veja que a multidão era tão grande que ele não tinha um púlpito, e aí ele pega um barco, ele se afasta um pouco, e ali era o púlpito, ele falando ali para aquela numerosa multidão. Agora, é interessante que, muitas vezes a gente lê isso daqui e pensa que está falando, e também serve também, para pessoas que não conhecem o Senhor. Mas eu queria falar num contexto daqueles que conhecem o Senhor, de crentes. Para pessoas que já tiveram essa experiência com Deus. Porque às vezes nós vemos dentro da igreja, dentro do corpo, pessoas que começam de uma forma brilhante e extraordinária, Deus começa a mover, eles começam a testemunhar, mas de repente algo acontece e eles paralisam. Aquilo que eles deveriam continuar avançando, superando os obstáculos, as dificuldades, em fé, tendo experiências ainda maiores do que no início da sua vida cristã, eles simplesmente param, não sabem lidar com determinadas situações. E aí, quando menos esperam, a coisa se torna muito relativa, se escandaliza, fala, é demais, a igreja é demais, agora jejum de 40 horas, onde já se viu? Meu final de semana inteiro, já vou todo final de semana, vou na célula, a igreja exige demais. Sabe, quando alguém está pensando isso, é porque está perdendo o rumo.
A pessoa trabalha 8 horas por dia, às vezes demora 1h30 para ir para o trabalho, mas 1h30 dá 11 horas por dia, mas acho que o mundo não exige. Mas quando se fala das coisas de Deus, eu falo, nossa, mas é demais. Sabe, quando eu vejo alguém falando isso ou pensando isso, eu vejo que essa pessoa, de alguma maneira, começou a perder o rumo. A palavra de Deus, alguma coisa está impedindo de que a palavra de Deus ela possa mesmo criar raiz em si mesmo. É o que diz aqui, não tem profundidade em si mesmo. Amém? Então veja, aqui nós vemos que essa parábola está relacionada com a profundidade do solo, né? Ou a profundidade de pessoas também. Hoje o que nós mais vemos é uma geração, né, de pessoas superficiais. E a tendência é cada vez mais isso crescer, né, com a pandemia, com a digitalização, com a facilidade. Talvez muitos de vocês agora, antes para você ver um parente seu que morava no interior ou outro estado, você tinha que pegar o carro e antigamente, né, não tinha nem telefone. Quantos aqui da época não tinha telefone? Poucos, hoje entregaram a idade. Mas veja, talvez a correspondência mais rápida era um telegrama. Era um telegrama, você recebia um telegrama. Algo, alta tecnologia. O carteiro ia levar um telegrama. Falei, nossa, eu lembro uma vez no aniversário que eu recebi um telegrama. Fiquei impactado. Então veja, mas só tinha isso, depois veio o telefone e tudo mais. Então quando você queria matar a saudade, você tinha que ver pessoalmente. Você tinha que ir lá visitar, passar um tempo, você pagava um preço para poder matar essa saudade desses entes queridos. Era assim ou não era, irmãos? Agora veja, com a tecnologia as coisas foram avançando. Depois tinha o telefone, já matava a saudade da voz. E aí as coisas foram avançando, avançando. Hoje o que acontece? Né? Para eu visitar um parente que está no interior ou que está no outro lado do mundo, você liga através do WhatsApp. E você vê o vídeo. Você fala, nossa, cortou o cabelo, como é que está? Você engordou, está careca. É o que eu ando ouvindo. Mas veja que isso daí, de alguma maneira, e essa geração, principalmente talvez dos nossos filhos, é uma relação muito superficial, não tem raiz, não tem lastro. Né, com escolas, ainda mais hoje em dia, via online e tudo mais, quer dizer, está perdendo essa questão dos relacionamentos, dos contatos. Agora deixa eu te falar, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali era a primeira célula, Deus é um Deus de comunhão, de raiz, de estar junto, seja qual for o preço que vai pagar Deus, mas para você estar com toda a humanidade, ou pelo menos aqueles que quiserem estar com você, você tem que dar o seu único filho. E o que ele faz? Ele dá o seu único filho por amor a nós. Porque ele quer estabelecer um relacionamento comigo, com você, um relacionamento profundo. Profundo. Então veja, às vezes perguntam, você é evangélico? Eu falei, mas onde está essa questão do evangélico, essa nomenclatura? Eu sempre falo, esse modo de religião é muito ruim, porque a religião, ela sempre vai te trazer uma posição superficial, de você cumprir tabela. Eu sou evangélico, sim, eu vou na célula, viu, Edifran? Eu vou na célula, eu vou no culto, e eu sou dizimista. Tá, mas e daí? Qual que é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Qual que é o seu relacionamento com Deus vivo? Não é uma questão de ser evangélico, é uma questão de relacionamento com Deus. Deus, quando Ele deu o seu único filho, não foi para você ser um religioso e preencher um protocolo. Pastor, eu quero ser assim, então vou botar um relógio de ponto ali para você. Ai, pastor, nem existe mais relógio de ponto. Quadrado. Existe esse termo ainda?
Pregar para o jovem, existe quadrado ainda? Eles pensam, não sei, mas devia ser muito quadrado, viu, pastor? Mas veja, volta aqui para não desviar aqui. Então veja, é uma questão, ser cristão é pequeno Cristo, é uma questão de você se relacionar. É uma questão de amor. Então Deus, quando Deus deu seu único filho, foi por amor, foi para ter relacionamento com você. Quando você tem um relacionamento com seu filho, você como pai, eu conheço um pai normal que ama o seu filho, porque tem alguns que não são muito referenciais, mas um pai que ama o filho, que de fato ama o filho, ele faz de tudo para estar com o filho. Ele dá o seu melhor, a pessoa se esforça em função do filho. Chega um momento que o pai está vivendo em função do filho. E aí a crise do pai é quando o filho casa e sai de casa. Fala, e agora, o que nós vamos fazer? Por quê? Porque amava o filho, era o motivo da razão da existência. Sabe, Deus é assim conosco. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus, na verdade, Ele não quer só o seu coração, mas Ele quer mais do que o seu coração, Ele quer o teu relacionamento. Hoje eu voltei, estava sem meus filhos, eu cheguei, primeira coisa, filho dá beijo no pai, e filho dá beijo no pai, eu quero estar junto, eu quero abraçar, eu quero ter contato. Eu não quero ter um relacionamento superficial com os meus filhos. Talvez você que é filho não entenda, mas você que é pai entende muito bem. É bom estar com os filhos, é prazeroso, são momentos de qualidade. E essa questão, qual é o momento de qualidade que você está tendo? Qual que é o seu relacionamento? O seu relacionamento é superficial com as pessoas e com Deus? Ou você tem relacionamentos profundos? Ou você pode dizer que você tem um pai espiritual, onde você pode contar, onde você pode abrir o seu coração? Sabe, isso demonstra também se você tem como que é o seu relacionamento. Porque se você não consegue estabelecer relacionamentos profundos e vínculos dentro do corpo de Cristo, como é que você vai estabelecer com Deus que você não vê? Como estão compreendendo? Aleluia. Então veja, quando você é superficial, você não aguenta nenhuma pressão. Então veja que o texto diz que geminou. Uma semente ela geminou, mas depois, põe de novo para a gente, André. Acho que está lá no verso 3, se não me engano, né? Não, 5. Espera aí. No 5. Diz lá, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo veio e nasceu, ou seja, tinha pouca terra, está falando de um crente. A palavra veio e nasceu. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha o que? Raiz, secou. Então veja que os relacionamentos rasos, superficiais, eles não têm raiz. Primeira pisada de bola, não quero mais. Não quero mais brincar. Já viu criança? Começa a perder alguma coisa de errado, vem uma pressão. O pai ensina a jogar dama. Aí o pai deixa ganhar a primeira vez. A segunda vez, o pai é competitivo, se for no meu caso, já quer ganhar do filho. Aí se o filho, não quero mais. Ou seja, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Eu quero fazer parte do louvor. Glória a Deus, nós temos um monte de gente agora aí. Nós vamos crescer muito no louvor. Mas de repente acontece alguma coisa, eu dei uma desafinada no dia lá no culto. Será que perceberam que eu desafinei? O que estão pensando? Não vou mais. Eu errei uma nota. Será que perceberam que eu errei? Nossa, pressão, eu estou passando, não vou mais. Superficial. Relacionamentos superficiais. Casamentos superficiais. Então veja. Então hoje, com essa questão de postar Instagram, os relacionamentos são superficiais. As pessoas postam uma
uma foto que não é a realidade. Aquela foto é só a superficialidade. É só aquilo que é para os outros verem, mas não tem raiz, não tem realidade. Casamentos que estão lá, mas não tem raiz dentro de casa. Qualquer coisa, a coisa vai ficar feia. Pessoas que estão postando viagem, né? No Boqueirão ninguém quer postar, irmão, mas você vai para uma praia mais assim, requintada, todo mundo quer postar e tal, e não sei o quê, e põe o filtro A, o filtro B. E aí sai lá, tudo, até o filtro tem trazido algo nessa geração do qual nós vivemos, que não é uma verdade. Está doutrinando a minha vida e a sua vida a querer viver algo que não é a verdade. Agora a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas de alguma forma nós estamos sendo doutrinados a não andar em verdade. O pastor aparece com filtro de cabelo, é uma verdade? Não é. Mas para quem não me conhece, fala, nossa, olha. Então veja, Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então para você se tornar um vencedor, tem um caminho, tem uma verdade e uma vida. E como é que você traça esse caminho? É tendo raiz. Porque no decorrer, que a palavra de Deus ela é lançada, se você não tiver terra, se você não tiver profundidade aqui de terra está falando o quê? Se você não permitir que essa palavra de Deus, que você tenha relacionamentos, laços que gerem raízes, para que no tempo do sol, né, no tempo das tribulações, no tempo da dificuldade, você permaneça firme na mesma posição. Sabe, o sol às vezes é tempo de deserto, irmão. Quantos aqui não passaram deserto? Ai, pastor, eu nunca passei. Então você é novo convertido. Ai, pastor, é que é uma palavra só de flores. Pois, mas isso faz parte da vida. Você não pode viver uma irrealidade do que o mundo tem pregado. Porque o que acontece? O dia que vier a realidade, o dia que vier o deserto, você não sabe lidar. Não tem raiz. Não tem raiz. E porque não tem raiz, fica abalado. Então veja, nessa parábola, a semente, ela é a palavra e nós somos o solo. Amém? Aleluia. Então deixa eu falar aqui alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu queria falar é a superficialidade do solo. E essa é a praga da nossa geração, relacionamentos superficiais. Eu já estava até me adiantando. Então veja, quando você é superficial, isso fala de pessoa, o solo aqui aponta para nós, de gente rasa. Gente que não permite crescer nos relacionamentos. É quando você fala, tá tudo bem, viu? Aí você vai fazer tá tudo bem. Nossa, tá tudo bem. Aí eu chego aqui para Marta, falo, Marta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí eu viro as costas, ela vai lá, procura a Simone. Nossa, deixa eu te falar, você viu o pastor miserável? Não estava nada bem, mas não resolveu um problema. Sabe, gente madura, que vai lá e resolve o problema. Pastor, não gostei do que você falou lá. Bem no culto você falou, me deu exemplo que eu era rasa. Mas não fala nada depois. Aí fala, você viu, pastor? Nossa, eu me senti tão atacada. Ele deu exemplo bem na minha vez. Eu estava achando que ela falou que era o solo profundo. Bem na minha vez, ele deu exemplo de gente rasa. Acho que ele não gosta de mim. Aí o diabo começa a aceitar qualquer semente do diabo. Como estão compreendendo? Então veja, qual que é o problema de gente rasa? Deixa eu dar um exemplo aqui. Você já tomou sopa em prato raso? Alguém já tomou, alguém falou horrível aí. Então veja, o que isso demonstra? Raso não consegue conter a água, a palavra de Deus, é raso. Você vai comer, o negócio vai cair para fora, não vai conseguir conter esse relacionamento. Gente rasa não consegue estabelecer relacionamento, por quê? Porque não tem profundidade. E para você crescer em Deus, você precisa ter profundidade, você precisa ter relacionamento com Deus.
Você precisa ter um relacionamento, você precisa ter contato com Ele, diário. Você precisa conversar. Ai, pastor, não tenho tempo. Fala pelo menos, Senhor, obrigado por mais um dia. Então eu sei que existe algum casamento que não tem contato, que não se fala, as pessoas não se falam. Estão no mesmo lugar, mas não se falam, nem falam bom dia, boa noite, ou ficam imutáveis, incomunicáveis. Existe um casamento dessa forma? Não vai ser um casamento de fato. Então veja, queridos, existem dois irmãos que irmãos brigam. Quantos aqui já brigaram com irmãos aqui? Apanhei muito da minha irmã do meio, mas muito. Era pequena, ela era forte, e ela apanhei muito da minha irmã. Faz parte, mas nós nos amamos. Agora nós tínhamos contato, ainda que muitas vezes era brigando, mas tinha contato. Agora não tem como vocês ter irmão na mesma casa e eles não brincarem, não se relacionarem. Faz parte. E o que traz essa conexão são justamente o quê? Os relacionamentos. Que quando um está em dificuldade, por conta daquilo que foi construído nesse relacionamento, é no dia da dificuldade que, quando vem o sol, você não murcha. Quando vem as tribulações, você permanece por conta da raiz. Quanto mais relacionamento, mais profundo sua raiz. Amém? Então veja, gente rasa não recebe muito, né? Enche rápido, né? Qualquer coisa está satisfeita. Ah, vai ter um jejum de 40 horas. Ah, não, mas não dá, a palavra do domingo foi uma bênção, pastor. Acho que tá bom para essa semana, não precisa mais de um jejum, né? Tá raso, já supriu. Mas gente profunda sempre quer mais. Gente que quer mais, é profundo, quer mais de Deus, sempre está disposto. Amém, queridos? Então veja, o superficial ele sempre vai buscar o quê? O conforto, o bem-estar, antes de tudo. E gente rasa, superficial, ele sempre vai ser influenciado pelo contexto. Ele sempre vai ser influenciado, né, por aquilo que ele está vendo. Então, se ele está vendo algo que não é muito bom, ele fala, acho que aqui não é muito bom, não. Agora, a gente profunda, não. Vem o sol, vem a chuva, vem a tempestade, vem o trovão. Ele permanece em Cristo. Em Cristo. Gente rasa, né? Chega, o cara nunca estudou, entrou na faculdade, nunca fez uma faculdade, chegou na faculdade, todo mundo descolado e tal, ele fala, o quê? Eu preciso agora entrar nesse povo descolado. Não tem raiz. Porque se tivesse raiz, ele permanecia na posição. E os descolados falavam, aquele homem, aquela mulher tem algo diferente. Porque tem raiz. Não é abalado ou influenciado pelo seu exterior, por aquilo que está vendo. Amém? Então veja, nós estamos vivendo essa geração, né, do entretenimento, do bem-estar, do Netflix, né, dos seriados. Então veja, às vezes a gente é rápido em falar que é os jovens, né, que fica videogame. Não, eu conheço muitos adultos que têm perdido muito tempo nisso. No entretenimento. Eu estou com tédio. A pandemia massificou isso. Essas empresas nunca cresceram tanto de entretenimento virtual como cresceram na pandemia. Porque as pessoas precisam buscar alguma coisa para ser preenchido. Mas deixa eu te falar, a única coisa que pode preencher a minha vida e a sua vida é Jesus. Só Ele tem a água viva. Mais nada pode nos preencher. Amém? Então veja, mas quem vive na superficialidade, vive pelas emoções. Eu estou sentindo de fazer isso. E vive quebrando a cara, porque anda por sentimento. Eu estou andando no achismo, no sentimental, no emocional. E aí só quebra a cara, só tem frustração através de frustração. Estabelece relacionamentos através das emoções e tem frustração em cima de frustração, nunca consegue algo real e concreto, verdadeiro. Amém? Então veja,
Qual que é a boa notícia? Pastor, eu acho que eu sou mais ou menos assim. Sabe qual que é a boa notícia? É que Deus ele quer te escavar nesses dias. Deus ele quer te levar a ter um relacionamento profundo. E como que isso acontece? É quando você se relaciona. É quando vem um tipo de pressão, seja lá no casamento, financeiro, relacionamento, dentro da célula. É quando acontece uma pressão, um tipo de pressão, e aí o que acontece? Para que muitas pessoas eles correm no natural, estou sentindo aquilo. Mas quando você corre para Deus, quando você corre para o alto, Deus ele vem, ele te escava e cria uma raiz. E você vai cada vez mais criando um relacionamento sólido, concreto. Amém? Então veja, quando a palavra de Deus, tinha que falar Romanos 8:28, né? Quando a palavra de Deus ela vem e fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é quando vem um tipo de pressão, e aí você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Senhor, me escava mais, eu preciso de uma água mais limpa. Eu preciso agora ficar mais firme, porque o vento está maior do que antes. Então, você sabe que quando você pega um edifício muito alto, aquilo é que você está vendo. Mas quanto mais alto é o edifício, maior é o alicerce, são as colunas que estão embaixo que você não vê. E a nossa vida cristã ela tem que ser assim. Sabe, ninguém se torna um crente firme da noite para o dia. Você vai cada dia mais cavando mais fundo, bebendo uma água mais limpa. Quanto mais fundo o poço, mais água limpa você vai retirar. Alguém já foi para o interior quando estavam cavando um poço? Começa a cavar ali uma água lamacenta. Lamacenta, cheia de lodo, de barro. Mas chega uma hora que cava tão profundo que a água vem cristalina. Sabe, você só é saciado quando você atinge esse lençol chamado Jesus Cristo, que vem trazendo uma água que te supre. Mas para isso você precisa se permitir ser escavado por Deus. Amém? Então veja, a profundidade, ela vai gerar pressão, mas tem pessoas que não querem ter pressão. Não sabem lidar, então fala, eu não vou nem entrar nisso. Sabe quantas pessoas aqui tiveram um sonho? Um dia Deus colocou um sonho de você montar uma empresa, por exemplo. Mas aí você olhou, talvez alguns amigos empresários, falou, ixi, vou montar como? Todo mundo passando, só reclama. Eu vou querer esse problema para mim, eu vou ficar aqui na minha. Ou seja, vai ficar raso. Porque falou, não quero pressão. Ou então muitas pessoas, eu era eu vi um monte de casamento detonado. Eu falei, o quê? Eu vou casar? Vou nada. Vou ter filho? Para quê? Pensava assim. Mesmo depois que eu me converti, mesmo depois que eu estava na igreja. Eu falei, eu não quero me relacionar com ninguém, não quero casar. Mas o que acontece? Um dia Deus veio e começou a me escavar de tal maneira que eu falei, não, Deus, onde está a varoa? Onde está a minha bênção? Onde estão os meus filhos naturais, os espirituais? O chamado de pastor, mas vai dar muito trabalho ser pastor, é muita pressão. Mas eu vou te falar, a pressão ela gera bênção nas nossas vidas. Quando você entende que Cristo é com você e que nele você pode todas as coisas, você fala, uau. Então tinha coisas que às vezes algum líder de célula vem compartilhar comigo, para ele é o fim do mundo, está acabando, a célula está destruída, está acabando. Eu falo, nossa, mas isso é tão simples. Mas um dia, quando eu estava na posição dele, era a mais terrível. Mas por conta dessa pressão, me criou uma raiz, que agora eu já sei como lidar. Cresceu, avançou. Quantos estão compreendendo? Quantos querem crescer? Quantos querem se permitir ser escavado por Deus? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Então veja, elas fazem parte, as pressões elas fazem parte. Né? E se você se permitir, isso vai ser gerado. Agora veja, para aprofundar, devemos sair da nossa zona de segurança. O que é isso daí, zona de segurança? Sabe, para você crescer, criar raiz, se aprofundar, se permitir ser escavado, você precisa sair da sua zona de segurança. Porque muitas vezes nós queremos... eu lembro que quando eu era pequeno, e eu ia para a praia, né? Toda vez a gente ia para a praia, e houve uma fase que... E aí você vê hoje em dia também isso daí. A mãe ela só deixa o filho debaixo do guarda-sol.
É uma zona de segurança, de proteção. Aí ele cresce um pouquinho mais, aí ela deixa o filho ali, onde a onda bate, que a onda começa a voltar lá para um menino ali. É uma zona de segurança, porque sabe que a onda não vai afogar ou ele vai cair. A onda vai bater nos pezinhos, ele vai bater 2 tapinhas, a onda volta e ele fica querendo pegar mais água. E fica brincando na areinha. É uma zona de segurança. Mas chega uma hora que a criança ela cresce, aí o pai fala, ó, você vai até ali, o pai está olhando. É só até a canela. Aí o menino, ousado, vai até os joelhos, fala, opa, para. Mas chega uma hora que cresce. E essa é a dificuldade muitas vezes. Né? Tem muitas pessoas que querem ter uma vida cristã só debaixo do guarda-sol. Aqui eu estou seguro, não vou fazer mais nada. Mas não tem jeito, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair da zona de segurança. Se você quer mudar a sua vida, permite ser escavado por Deus. Você quer andar sobre as águas, Deus te dá uma palavra. Pedro podia ver a palavra e olhar as circunstâncias e falar, ixi, mas aqui não é muito seguro, né? Nós estamos aqui e se eu pisar, afundar e morrer? Sabe, mas para andar sobre as águas, você tem que sair da sua zona de segurança. O que é isso? É quando você entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Ah, eu não vou ampliar a empresa, não. Porque vai que todo mundo que eu conheci cresceu, quebrou. Vai que eu sou o próximo. Então permaneça do jeito que você está, raso. Quantos estão compreendendo? Agora, quando você começa, chega uma hora, irmãos, que é bom perder o controle. Eu não consigo imaginar, mas é bom. Quando é que você perde? Vou dar um exemplo aqui, um empresário que perde o controle. É quando ele começa a ser tão abençoado que ele perde o controle de tanta bênção que está recebendo e fala, agora, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Mas se o cara permanece lá naquela coisinha, não, só eu, se eu contratar mais, pode ter problema, processo trabalhista, melhor ficar na minha aqui. Agora tem uns que falam, não, o quê? Eu vou agora aproveitar. Deus está mandando, agora é o momento de eu crescer. Abrir outra empresa, abrir outro negócio, ramificar o meu serviço. Saiu da zona de conforto. Saiu da zona de conforto. E é muito fácil você permanecer nela. Vou dar um exemplo de célula aqui. A célula está tão boa, tão gostosinha, para que multiplicar, pastor? Para que multiplicar? Está tão bom aqui, a gente já tem um relacionamento aqui. Ainda que superficial, pastor, mas toda quinta-feira nós estamos lá. Por que eu vou sair da minha zona de conforto? É tão bom vir aqui tem, agora no inverninho tem o caldo, no verão tem o cachorro quente, é bom. Por que eu vou multiplicar e vou abrir minha casa para ser anfitrião? Por que eu vou sair da minha zona de conforto de membro normal para poder liderar uma célula de kids, liderar uma célula de jovens, liderar uma célula de adultos? Por que eu vou sair da minha zona de conforto? É bom assim, tá bom. Aí vou ter dor de cabeça? Pois é. Que tipo de relacionamento você quer ter no reino de Deus? Como você quer ser transformado? O quê? Ficando em casa? Então veja. E aí eu vou entrar no terceiro tópico falando isso aqui. Para você se aprofundar, você precisa permitir ser escavado por Deus. Isso dá trabalho. Escavar dá trabalho. Dá trabalho ou não dá, irmãos? Dá trabalho. Agora veja, você escavar, né? Seja lá o que for, seja para plantar uma árvore, você vai ter que cavar um buraco ali, para plantar aquela árvore. E aí você pode pensar, esse negócio de dá muito trabalho, eu não vou não. Sabe, mas você precisa entender que quando você está vivendo o reino de Deus, isso não é, ainda que o nome é um trabalho, mas isso se torna algo prazeroso. Você precisa encontrar prazer nas coisas de Deus. E aquilo que aparentemente para os outros é trabalho, para você é simplesmente um lazer. Simplesmente é uma diversão no sentido de você está escavando, mas você está aprendendo a lidar. Já viu criança, vou usar o mesmo exemplo aqui, já viu criança na praia tendo contato com a areia a primeira vez? Dá uma pazinha para aquela criança, dá um baldinho para aquela criança. Irmão, se deixar, ela chega no Japão. Ela começa a escavar.
E ela começa a escavar, ela começa a sentir aquilo, é uma experiência nova. Uma experiência nova. Mas chega uma hora que ela cresce, ela não quer mais ficar no rasinho, não. Ela quer ir em águas mais profundas. É quando a pessoa vai crescendo, agora quer ter relacionamento. Dá trabalho você ter relacionamento, receber pessoas na sua casa? Depende de como você vê. Depende. Ai, pastor, é um trabalho demais. Pois é, eu tenho prazer em receber os irmãos em casa. Tenho prazer em visitar os irmãos. Quantos estão compreendendo? Porque enquanto eu estou fazendo isso, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está me forjando. Quantos querem ser escavados por Deus nesses dias aí? Então saia da posição de superficial, de conformidade. Né? Pastor, como é que eu saio? O que está faltando então? Sabe? Se não tiver raiz, não tem como. Se você não se aprofundar nos relacionamentos, não tem como. Se você não depender, sabe, a raiz, ela vai crescendo para baixo, vai pegando ali, mas o que você vê muitas vezes numa árvore, você vê só o tronco. Você vê só o tronco. O tronco é algo visível que você vê, mas a raiz você não vê. Agora, deixa eu te falar uma coisa, o que sustenta a árvore não é o tronco, não é aquilo que você está vendo que sustenta. O que sustenta de fato a árvore são as raízes. Então, o que sustenta a minha vida e a sua vida não são as fotos do Insta, não são aquele estilo de vida, né, de aparência. Não é. O que nos sustenta é o relacionamento com Deus, é o propósito de Deus que nos sustenta, que são essas raízes da nossa vida. Então, sempre falo para os irmãos, né? Se tem uma coisa que eu e minha esposa não fazemos é performance. O que nós somos aqui na igreja, nós somos em casa, nós somos onde nós estivermos. Por quê? Porque isso vai sempre tratar o quê? Com a realidade. Não adianta você fazer uma performance, o tronco lindo, bonito, maravilhoso, mas não ter o quê? Um relacionamento, um laço, estar conectado com Cristo. Estar conectado com alguém que possa falar na sua vida, que você possa abrir o seu coração e partilhar no momento da angústia ou da alegria. Nós precisamos disso. Sabe, se hoje eu estou aqui, é porque alguém foi canal de Deus na minha vida, me permitiu ser escavado. Eu era um cara que não era zero para relacionamento. Zero. Muitos irmãos às vezes ouvem a história, né? A Paula, minha esposa, ela nem gostava de mim porque eu não me envolvia com nada, eu era um cara raso pra caramba. Não servia nada. Tivesse que fazer alguma coisa, eu falei, não, chama outro. Mas o que acontece? Um dia eu entendi que havia algo mais da parte de Deus para mim. E eu tinha que permitir ser escavado por Deus, para ter a minha vida transformada. Vieram pressões inúmeras. Inúmeras. Mas por que permaneceu? Porque tem raiz. Agora, um dia eu permiti ser discipulado, permiti alguém falar na minha vida. Primeira pessoa que veio e falou na minha vida foi pastora Sueli Machado. Ela foi a primeira discípula do pastor Aloísio. Hoje está lá em Portugal, na região do Algarve. Mas eu era alguém perdido. Mas um dia ela falou, não, eu vou me abrir para amar esse garoto, vou me abrir para amar esse irmão. Ela me chamou um dia conversando, você já leu a Bíblia? Eu falei, não. Aí um dia ela falou, tá, podemos conversar uma outra vez? Podemos. Aí na segunda vez que ela abriu, ela falou, você trouxe uma Bíblia? Eu falei, não. Ela falou, então, tem uma outra aqui. Ela abriu a gaveta, me deu uma Bíblia. Eu falei, não, eu só te chamei hoje para você ler a palavra comigo. Podemos começar a ler? Me senti tão constrangido, eu falei, podemos. O que ela estava fazendo?
Ela está falando, esse menino é muito raso. Ele precisa escavar para criar raiz, para criar laço com Cristo, para criar um relacionamento. Era isso que ela estava fazendo. O que eu fiz? Eu me permiti. Me permiti. Deu trabalho ler? Eu não gostava de ler. Mas à medida que fui lendo a palavra, Deus foi me escavando. E começou a criar um relacionamento. Como estão compreendendo aqui o que o Espírito de Deus está dizendo? E à medida que isso foi acontecendo, a minha vida foi sendo transformada. Porque no raso só tinha água lamacenta. Mas eu descobri que o relacionamento vivo com Deus poderia trazer uma água que me saciava plenamente. Que o mundo não podia me suprir. Que os relacionamentos não podiam me suprir, que um casamento não podia me suprir, que os filhos não podiam me suprir. Eu descobri que havia algo, uma água profunda, um relacionamento que supria todo o vazio que havia em mim. Esse relacionamento era Jesus Cristo. Então veja, quando eu tive essa experiência com Deus, eu fui me permitindo ser conhecido por Deus. E Deus, lógico que Deus já me conhecia, mas quando eu fui abrindo meu coração para esse relacionamento, a minha vida começou a ser completamente transformada. Agora, as coisas de Deus não eram mais pesadas, mas eram prazerosas. Eram prazerosas. Eu trocava tudo para estar sendo escavado por Deus. Pastor, se tivesse um aniversário no domingo, mas bem na hora do culto, hoje eu preciso ser escavado por Deus. Eu estava com fome, sedento. Vai ter o jejum de 40 horas. Eu quero estar lá. Quero estar lá, presente. Eu morava em Pirituba nessa época com os meus pais. E essa mesma pastora Sueli, quando ela foi enviada para Portugal, ela falou, eu vou ter que entregar meu apartamento. Eu fiquei pensando, nossa, eu queria morar na igreja. Eu queria estar próximo. Ela morava na rua da igreja, quarteirão de baixo. Eu falei, pastora, não entrega não, pastora. Você vai ter que pagar a multa, eu vou dar continuidade. Eu vou vir morar aqui, eu quero ser escavado cedo. Se estão orando de manhã na igreja, eu quero ir de manhã na igreja para orar. Quero ser escavado. Quero criar raiz com Deus, eu quero ter um relacionamento vivo com Deus. Sabe, mas hoje parece que nós vemos uma igreja, e quando eu falo aqui, eu falo uma igreja no geral, onde as pessoas perderam a essência. Elas querem só postar no Insta que estiveram na igreja. Mas eu quero saber, é o seu momento de solitude. Porque eu não quero, o tronco nos sustenta. O que sustenta uma árvore são as raízes. O que sustenta a minha vida e a sua vida é o nosso momento com Deus. É o nosso relacionamento com Ele. Amém, queridos? Olha, eu tenho pouco tempo aqui, eu tinha que ministrar mais um monte de coisa, mas eu vou acelerar aqui. Então veja, vamos ler lá em Mateus 6,6, um texto muito conhecido. Diz assim, Jesus dizendo aqui, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a portas, orará a teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Te recompensará. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, não viva uma vida tão somente de Instagram, mostrando o tronco, está tudo lindo, maravilhoso. Mas o que verdadeiramente nos sustenta é o relacionamento. O que verdadeiramente sustenta a minha vida e a sua vida é isso aqui, ó. Você cria raiz no privado, para que no público você possa mostrar o que foi conquistado no privado. Então veja, sabe, eu não sei que tipo de vida cristã você quer ter. Eu não sei se você tem clareza no tipo de vida cristã que você quer ter. Eu tenho clareza da minha. Eu quero um relacionamento profundo com Deus. Eu quero experiências profundas com Deus. Por que eu quero isso? Porque eu quero que outros tenham as mesmas experiências que eu tenho, que são maravilhosas.
E quando você entende isso, você vive agora em função do reino, pela verdade da palavra. E aí você evangelizar, você convidar alguém quinta-feira para a cela, não é um trabalho, mas se torna uma questão de amor. Uma questão de amor. Pastor, mas ele é difícil, eu já tentei uma vez, 2 vezes. Ora em secreto primeiro, e o teu pai te recompensará. Ore antes. Vai ligar para alguém, ore antes. Enquanto você ora com Deus, pastor, eu não sei orar, conversa com Deus. Isso é relacionamento. Alguém aqui já chegou para o seu cônjuge, ou chegou para algum amigo e falou, rapaz, não estou muito bem hoje? Por que a pessoa chega e fala, olha, eu não estou muito bem hoje? Porque não está mesmo. Mas ele procura alguém e fala, não estou bem hoje. Você pode orar por mim, você pode fazer. O que é isso? É relacionamento. Você só chega e abre o seu coração e fala, olha, eu não estou bem hoje, para em quem você confia. Porque senão você fala, eu estou lindo, maravilhoso. Deixa eu tirar uma selfie aqui, irmãos. Agora, quem está mal não quer tirar selfie. Quem está mal vê uma oportunidade de quê? De ser escavado por Deus. Sabe, no momento da dificuldade, que o sol bate, ele fala, e eu não estou com muita raiz, sabe, começa a murchar, ele fala, agora é uma oportunidade de eu permitir ser escavado por Deus e criar uma raiz aqui, pegar a vida, extrair a vida de Deus para mim. Sabe, irmãos? Então veja, por fim aqui eu queria falar do... Nem tão fim, mas eu vou acelerar aqui, irmãos. Sabe, outra questão é, muitas vezes nós não deixamos e não permitimos criar raiz, não é porque nós não queremos, é porque tem um solo pedregoso, cheio de pedras. O que é isso daí? O que é um solo cheio de pedras? Sabe, as pedras, muitas vezes, elas impedem daquilo ter uma raiz profunda. Impedem. Né? Muitas vezes as árvores, se ela encontra uma pedra, alguma coisa, ela começa a cair para os lados. Aí fica só ela cria uma raiz superficial. O que é isso daí? Aparentemente está grande, está tudo, mas é muito superficial. Esse solo pedregoso, o que aponta? Irmãos, aponta para pecado oculto. O que é o pecado oculto, pastor? É aquela agenda que só você e Deus sabe. É aquele pecado que você não consegue abrir mão. É aquelas práticas que muitas vezes nem são tão pecaminosas, mas que corrompem seu coração. Começa a pegar um caminho que começa a trazer um afastamento de Deus. Ou seja, falar, eu começo a afastar. É um solo, é um coração que começa a se tornar de pedra. A palavra de Deus, a semente de Deus é lançada, mas o coração endureceu. Às vezes as frustrações da vida, as expectativas frustradas, foi endurecendo o seu coração. E aí o que acontece? A palavra de Deus ela não consegue mais germinar e gerar vida, não consegue mais ter um relacionamento profundo. É tudo no raso. E aí as coisas de Deus, sem você perceber, elas começam o quê? Se tornar relativas. Você não se quebranta mais como você se quebrantava antes. Você não consegue mais orar como você orava antes. Você agora não consegue mais um louvor que tocava tanto no seu coração. Você se tornou alguém mecânico. Se tornou alguém que só preenche o protocolo. Porque o coração está endurecido. Oh, Deus. E aí vem a provação, aí você endurece de vez. Põe Hebreus 3:8 aí, André, para mim. Não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. O que é isso daí? Quando vem a prova, o sol, e aí o que acontece? Ao invés de você romper e avançar e conquistar, endurece o coração. E aí acho que mais nada é possível. Falar, para mim não.
Eu tenho uma agenda oculta, eu tenho um pecado aqui, é melhor endurecer, é para os outros, para mim não. Pronto, paralisou sua vida. Parou ali. Deixa de experimentar de Deus, deixa de ter conquistas, deixa de avançar, deixa de conquistar e vai se afastando desse relacionamento com Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Pastor, e agora? Eu estou com esse coração assim. O que eu faço? Abre lá em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sabe, se o coração está endurecido, fala, Deus, dá um coração novo. O Espírito de Deus pode dar? Lógico que pode. Ele pode quebrantar o seu coração. Sabe, eu estou orando para que a igreja possa vir ser quebrantada nesse jejum. Quebrantada diante de Deus. Coração quebrantado diante de Deus. Amém? Aleluia. E por fim, o queimar do sol. Nós vimos ali na parábola, que ela começou a germinar rápido, mas veio o sol e queimou ela, porque não tinha raiz. Sabe, sem a luz de Deus, nós não conseguimos enxergar se nós temos raiz ou não. Nós precisamos da luz de Deus, nós precisamos muitas vezes passar por determinadas situações para ver. Agora, qual que é a boa notícia? Quanto mais profunda a sua raiz, maior as provações. Ai, pastor, como assim maior provação? Não quero ter mais provação, não. Sabe, se você pensar isso, deixa eu te falar, você decidiu parar a sua vida. Você decidiu. Você decidiu viver no raso, falou, até aqui está bom. Mas eu sei que tem águas mais profundas, irmãos. Você crê nisso, que tem águas mais profundas? Tem águas mais profundas para nós. Tem águas para você experimentar o que você nunca experimentou até então. Sabe que quando você começa a sonhar assim, é quando você simplesmente fala, você usa uma circunstância, muitas vezes que é uma tribulação e reverte o quadro. Aquele sol que aquela situação, aquela tribulação que antes te esmurecia, todas as vezes que acontecia, já aconteceu de você sempre ver o mesmo filme na sua vida? Em alguma área, algum quadrante, de tempos em tempos acontece a mesma coisa e te joga na lona? Às vezes é um pecado, às vezes é uma questão financeira, às vezes é num casamento, de tempos em tempos parece que vem um ciclo, vai, vem aquele, pum, te joga na lona. Você está lutando, está indo, mas de repente o Mike Tyson dá um cruzado e você beija a lona. Só os homens talvez entenderam essa ilustração. Vem um boxeador e dá um boxe em você, plum. Parece que você luta, mas chega um ponto, às vezes é um pecado, às vezes é uma circunstância financeira, às vezes é um relacionamento que você se frustra e você volta na mesma posição. Qual posição, pastor? Da lona. É o mesmo ciclo, vai, pum, volta. Sabe, quando acontece isso, você tem uma oportunidade, você fala, nossa, parece que eu estou vendo o mesmo filme. Vem essa tribulação, o sol bate e eu murcho. Mas por que murcha? Porque não tem raiz. Quer vencer? Deus te chamou para ser um vencedor. Quer sair da posição da lona? Vai ter luta? Lógico que vai ter luta, mas agora as lutas que vêm, você não vai mais para a lona, mas você se torna mais do que vencedor em Cristo. Como é que eu faço isso? Criando raiz em Cristo, permitindo ser escavado. Então nós vimos ali, acho que no 6, põe no primeiro versículo, fica registrado aí, André? Não, nesse mesmo. Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Foi para a lona. Veio a dificuldade, veio a luta. Você falou, eu não consigo passar, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo largar essa prática, eu não consigo estabelecer relacionamentos, eu tenho uma rejeição e eu não consigo vencer isso. Pronto.
Aí volta para a lona, na mesma posição, mesmo filme. Entra ano, sai ano, é o mesmo filme. Deus não te chamou para você viver de tempos em tempos na lona. Tem problema você ir para a lona? Evidente que não. Mas se você permitir que o Espírito Santo seja o seu treinador, se você permitir que o Espírito Santo seja o seu personal trainer, não tem jeito. Ele vai te escavar, vai dar trabalho. Já viu pessoas que contratam personal trainer? Eu acho fantástico. Por que o personal trainer faz? É a hora que você quer desistir. O cara vai falar, você vai fazer 3 repetições de 10, André. Você fala, tranquilo, você faz a primeira. Aí ele fala, aí você vai descansar. Você fala, o cara está acostumado a descansar 5 minutos. Ele vai tomar água, ele vai na cantina, come um lanche, volta, faz a segunda série, fala, ufa, cansei. Mas ele vai ver porque ele dá as paradas, vai, come os lanches, ele não muda nada na vida dele. Mas ele contrata o personal trainer. E aí o cara está acabando a primeira série e fala, vou descansar, vou lá na cantina. Ele fala, não. 20 segundos você começa. Não, mas 20. Começa agora, o cara. Ai, estou cansado, agora dá uns minutinhos para mim. Não, mas 20 segundos, começa agora. Aquilo que ele fazia assim, antes ele está assim, já. Aí o cara, não usa o corpo não, é só os braços. Mas o que acontece? Ele permitiu alguém falar na vida dele, ainda que um personal trainer. E aí o que acontece? Porque ele começa a obedecer o personal trainer, a vida dele começa a ser mudada. A aparência. Antes o cara corria 1 quilômetro, o personal trainer fala, não, agora o quê? Esteira no quarto? Filho, não, você não está andando não, você vai aumentar agora. Eles falam, não, mas eu não consigo. Depois de um mês o cara está lá correndo. Mas por quê? Começou a ouvir alguém. E aí ele começa a ver o quê? O tronco sendo transformado. Fazendo aqui uma ilustração aqui. Mas deixa eu te falar, tem um personal trainer de Deus chamado Espírito Santo. Espírito Santo. Que você não precisa pagar absolutamente nada. Esses dias eu estava falando com um sobrinho meu, ele falou, agora eu tem um personal. Eu falei, quanto você está pagando? Ele, 570. Quanto? A mãe dele estava perto aí, 570. Eu, quanto? 570, minha mãe não pode saber. Eu falei, 570? Eu falei, nossa. Mas está dando resultado, está feliz da vida. Agora deixa eu te falar, sabe o Espírito Santo, o personal celestial, cobra de você? Amor, relacionamento, só se relaciona. Vamos estabelecer, vamos cavar junto, vamos crescer junto. Eu quero ver você crescendo no seu chamado, eu quero ver você crescendo no seu trabalho, eu quero você crescer nos relacionamentos. Quanto que custa isso? Nada, é de graça. De graça. Basta você querer. Basta você ter disposição de se relacionar. Amém? Põe uma música de fundo para mim, André. Se tiver só um instrumental. Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu decidi ter raízes mais profundas. Eu decidi me tornar um vencedor com Cristo. Mas eu quero saber de você nessa noite. Sabe, eu quero orar só por aqueles que têm essa disposição. Pastor, eu não tenho. Eu acho que é demais o jejum, eu acho que é demais para a célula, eu acho demais ter que ficar convidando as pessoas, eu acho demais ter que ficar evangelizando, eu sou tímido, eu deixo assim, então permaneça assim. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Permanecer da mesma forma. Se você acha que está satisfeito, mas eu quero te dizer que tem coisas das quais você jamais imaginou e sonhou, que se você se expor à palavra de Deus, se você criar raízes, quanto mais profundo, maior a visão Deus vai te dar. Maior. Basta você desejar, basta você querer ter esse relacionamento vivo com Deus. Talvez você já até teve esse relacionamento, mas por algum motivo você esfriou. Sabe, agora é a hora.
Sabe aquilo que Deus falou no seu coração que esfriou? Sabe aquele fervor, aquilo que queimava, mas por algum motivo veio o sol e murchou? Talvez você estava um momento de um solo pedregoso. E você até tentou, mas foi uma raiz superficial. Sabe, Deus está falando para você nessa noite. Permita eu te escavar. Permita-se ser amado por Deus. Permita-se esse relacionamento vivo com Deus. Permita-se. Basta você falar, Senhor, eis-me aqui. Me usa, me envia. Dá trabalho? Lógico que dá. Mas dá muito prazer. Muito. Às vezes eu vejo alguns casais que têm filho. E aí você pergunta, ou eles falam, nossa, mas dá um trabalho, né? É verdade. Filho novo dá trabalho demais. E tem que trocar fralda, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas daqui a pouco, e você faz com o maior prazer, com a maior dedicação. Mas daqui a pouco, a hora que esse filho começa a interagir, começa a relacionar, começa a falar papai, começa a falar mamãe, começa a ver uma personalidade ali que foi colocada por Deus. Irmãos, como dá prazer esse relacionamento. Como dá prazer. Sabe como Deus tem prazer em pegar um novo convertido, cheio de espinhos. Pessoa chega na igreja, não me toca, não me encosta, não faz nada comigo. Mas como Deus tem prazer em tirar espinho por espinho. Como Deus tem prazer em te moldar. Falou, vou pegar essa criatura agora você não é mais criatura, mas agora você é filho amado de Deus. Remove os espinhos. E quando você começa a se relacionar, interagir com Deus, irmãos, como é prazeroso. Mas muitos, sabe, essa parábola é para crente. Muitos dispersam a palavra, não conseguem, são tão rasos, que as sementes que apontam para a palavra de Deus, elas vão cair na beira do caminho. Ouve uma palavra, mas não muda nada. A palavra vai caindo. Outros vão caindo, mas porque o solo é muito raso. Vem o sol, queima e murcha, desanima. Mas eu quero dizer, você é uma terra fértil. Você é uma terra poderosa. Então permita-se que Deus te escave. Permita-se crescer nesse relacionamento de intimidade com Deus. E permita-se viver o extraordinário da parte do Pai. Amém? Quero orar por você. Sabe, se você... Sei que não pode vir aqui na frente, mas eu vou fazer um apelo. Para você ter uma atitude pelo menos. Se você quer permitir ser escavado por Deus, se você quer ter uma vida, um relacionamento vivo que é real, de oração, de entrega para Deus, de evangelizar, de cumprir o propósito de Deus, eu quero que você fique de pé onde você está. Aleluia, quero orar por você. Irmãos, agora que eu vi o horário ali, avancei um pouco, não costumo passar. Os irmãos me perdoam? Começa a ser escavado agora, me perdoando. Mas eu queria que você falasse com Deus enquanto eu oro. Sabe, se tem um solo rochoso, aí um coração de pedra, fala, Senhor, me dá um coração de carne. Me dá um coração quebrantado. Pede para Deus trocar o seu coração. Talvez você não consiga por você. Então peça para Deus trocar.
Pastor, é simples assim? É. Peça. Pastor, mas é difícil demais. Difícil para você, mas para o Pai não é. Às vezes os meus filhos pedem uma coisa que ele fala: pai, eu sei que você não tem dinheiro, eu sei que você não pode, mas eu queria te pedir algo. Eu falo: o que é, filha? O que é, filho? Eu queria isso. Para ela é algo impossível, mas o pai tem prazer em fazer. Prazer. Prazer. Sabe, quando você abre a sua boca e pede algo como esse, fala: Deus, eu não consigo mais quebrantar o meu coração, mas eu quero voltar a ter essa experiência, eu quero ter pela primeira vez. Troca o meu coração, tira esse coração de pedra, me dá um coração de carne. Eu quero ser quebrantado diante do Senhor, eu quero entregar minha vida de uma forma plena. Eu quero abrir mão do mundo, eu quero abrir mão daquilo que concorre com o Senhor, eu quero ter um relacionamento vivo. Deus tem prazer nisso. Amém? Quero orar por você. Enquanto eu oro, ore pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua igreja responde nessa noite. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor, ó Deus, possa mover em cada um desses irmãos e dessas irmãs que aqui estão, que com o coração sincero diante do Senhor, estão orando agora, pedindo, clamando. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é aquele que esquadra aí cada coração, Pai. Mas que o Senhor possa mesmo, Senhor, mudar a história da vida deles. Que eles possam ter disposição, Pai, de crescer nesse relacionamento vivo. Que eles se coloquem na posição de filho amado, Pai. Filho amado. E eles possam pedir com ousadia, com intrepidez, que eles possam abrir a sua boca e pedir conhecimento, sabedoria, que eles possam pedir fé, que eles possam mesmo, Senhor, fazer as tuas obras, Senhor, com o coração em Ti. Por isso, Deus, leva eles, ó Deus, a ter uma experiência sobrenatural. Deus, nós oramos a Deus para que o nosso jejum de 40 horas seja o melhor jejum até então, Pai. Que o Senhor nos dê palavras poderosas, palavras que venham do Seu trono, Pai, de encontro ao coração de nós que somos filhos, Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos já pelo nosso jejum, que haja quebrantamento, que o Teu Espírito Santo flua nesse lugar, de uma forma da qual nós não esperamos até então, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Sabe, essa semana nós temos célula. Eu queria desafiar você a convidar uma irmã, um irmão, alguém que precisa ter uma experiência com Deus, alguém que precisa de um relacionamento vivo, um relacionamento real. Sabe, muitas pessoas estão vivendo só de poses de Instagram, mas estão destruídas por dentro. E você pode ser um canal desobstruído da glória de Deus na vida dessa pessoa. Sabe, é muito bom você ser um canal de Deus na vida de alguém. Você precisa ter essa experiência. Eu estou aqui como seu pastor personal, celestial, da parte de Deus, para que você cresça, para que crie raízes. Amém? Então, faça o que você nunca fez. Convide alguém. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Não sei, Deus vai te dar uma estratégia. Mas quando você perceber, abrace isso. Vou contar uma experiência aqui. Estava na célula lá do Wellington e da Maura. E estava ali uns dias ali fazendo célula. Aí não sei o que aconteceu, a gente ia pintar aqui a igreja. E aí, conversa vai, conversa vem. Aí falou, nunca sei, é seu cunhado que tem... seu irmão, né? Meu irmão tem loja de tinta e tal. Eu falei, tá aí. Bom, estava querendo tinta? Não, isso foi a bênção extra. Mas eu falei, tá aí.
eu vou ligar para ele para falar de tinta, de dúvidas de tinta. Ele conhece mais do que eu. Mas no meu coração, era convidar ele para a igreja. Nós estávamos orando por você, Zé. Tem um povo que te ama. E aí, de repente, eu vou ligar para ele. Falei, eu vou ligar só no sábado, porque o culto é domingo, né? Se eu jogar a semente agora, de repente, vem a ave e rouba. Vou ligar no sábado. Falei, vou ligar de manhã. Falei, não, vou ligar à noite, mais à noitezinha. Liguei. Hoje o Zé está aqui. Tem vindo ao culto, né, Zé? De bônus, nos deu a tinta, aleluia. Mas veja, foi uma oportunidade. Eu nem sabia. Mas de repente quando falou, acho que foi você mesmo, né? A Sônia que falou para mim. A Sônia falou, liga para ele. Convida ele para ir na igreja. Falei, Deus está movendo, hein? Não tinha pensado nisso. Mas ela falou, pastor, liga para ele. Convida ele. Falei, pois é. Eu falei, eu vou ligar. Falei, nunca conversei com ele, era só oi, né, Zé? Falei, Deus, o que eu falo para ele? Deus falou, falar de tinta. Tira alguma dúvida de tinta. Eu até conheço um pouco de tinta. Mas o meu alvo não era tinta. Meu alvo era uma vida. O que pulsa no coração de Deus são vidas. E como me alegra. Hoje eu estava na porta da igreja lá, eu vi o Zé chegando com a família, com a esposa, com a Natália, com a filha. Como isso é bom, ver uma família servindo a Deus. Eu quero te falar, quantas famílias você conhece que estão perdidas, não conhecem o Senhor, estão sendo roubados literalmente. Cheguei aqui hoje, nem reconheci a Antônia com o cabelo novo cortado. Agora é que eu reparei. É que você não é observador, porque a semana passada ela já estava com esse cabelo cortado. Estava ou não estava, Antônia? Sou observador. E ela falou, olha, convidei aqui alguém. Como é bom ver alguém. Benção, olha aí, ó. Como é bom ver o propósito de Deus cumprir na vida de uma pessoa. Como isso alegra o coração de Deus. Quando você entende o propósito e abraça Ele. Não é só fazer coisas aqui não. Nós precisamos edificar o reino de Deus. Foi para isso que nós somos chamados. Amém? Então eu vou te dar uma lição de casa, personal trainer. Vou começar devagar, tá, irmãos? Convide pelo menos uma pessoa. Você tem disposição para isso? Como você tem disposição? Erga seu braço. Quero ver agora aqui. Amém? Senhor, tira uma foto agora. Agora seu compromisso é com Deus. Senhor, tira uma foto. Então seja ousado. Ligue para alguém. Convide para a célula. Né? Convide para estar conosco. Amém? Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.